Bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Claim. O Lucas Teodoro Laudino, ele fez uma coisa muito legal, ele fez um questionamento muito legal. E eu quero estar dizendo mais ou menos Vou tentar fazer um exercício prático aqui com vocês, ok? Ele falou o seguinte: Adolfo, como harmonizar a leitura com memorização? Leio um livro de 380 páginas com a mentalidade de memorizar partes do livro, mas parece inútil, pois quando quero puxar esse texto em uma argumentação ele não sai. O que fazer nesse caso? Bom, o primeiro passo é parar de fumar maconha. Brincadeira, meu irmão, brincadeira, zoeira, tá? Brincadeira. Eu tinha que fazer essa piada, cara, mas brincadeira. Não quero ser. A minha intenção não é ser ofensivo, fechou? É assim. Esse é um questionamento muito legal, porque muita gente quer ter o livro inteiro na cabeça, e eu acho que isso é só para os gênios de Konoha, tipo Shikamaru, primeiro Hokage, segundo Hokage, né? Só uns caras nego bruto, tipo o terceiro Hokage que tinha mais de 1000 jutsus guardado na cabeça, Kakashi, o cara era fera. Mas, fora esses exemplos especiais, o que a gente faz? Bom, primeiro, quando você vai ler um livro, a primeira leitura que você vai fazer um livro se você quer memorizar o livro mesmo, o primeiro passo basicamente é ler o livro e entender os pontos principais, porque assim, o negócio não é você memorizar em si o que está escrito, mas você memorizar a ideia. Se você memoriza a ideia, primeiramente, então para memorizar a ideia você tem que entender o que está sendo dito. Então, a partir do momento que você entende do que o livro está falando, fica mais fácil de memorizar. E aí quando você vai estudando, que estudar é você pegar e analisar com mais frieza, você começa a puxar o livro. As pessoas não entendem as regras ou não entendem um livro, não conseguem memorizar um livro porque de fato não entende ele. Entende? É assim, a pessoa ela tem que ler e aí ela tem que entender o que ela leu e a partir daí ela começa a memorizar, a partir do entendimento ela começa a memorizar. Quer ver uma coisa? Vamos pegar aqui o livro de Gênesis. Eu não vou saber tudo, mas vamos lá. O que o livro de Gênesis fala? O livro de Gênesis em todos, seus 50 capítulos. Primeiro capítulo, criação. Segundo capítulo, criação também, mas o primeiro capítulo é uma criação geral, né, do mundo todo. No segundo capítulo vai especificar mais a criação do homem do jardim do Éden. Capítulo 3 vai falar da queda do homem. Capítulo 4 vai falar do assassinato do homem, né, de Caim, de Abel. Aí capítulo 6 já entra acho que um pouco de genealogia e entra Noé. Veja que eu estou falando de cabeça, eu não ensaiei, eu simplesmente vi o comentário do Lucas e estou aqui. Aí você tem Gênesis, aí você tem no capítulo 6, então você vai ter o relato do dilúvio, né, o relato do dilúvio, né? Depois do relato do dilúvio você vai ter a volta da multiplicação dos homens, né? E aí capítulo 7 vai ter um pouco de genealogia, e aí você vai ter... Agora eu não lembro basicamente o que rola do capítulo 6, 7 até o capítulo 12, que fala sobre a Torre de Babel, né? Da Torre de Babel. Depois da Torre de Babel começa a história de Abraão. Aí depois você vai ter a história de Abraão, Isaac e Jacó. E aí essas histórias vão correr até o final do livro, basicamente. Seria isso. Veja que eu não tenho o livro de Gênesis memorizado na cabeça, tá? Só que eu tenho os assuntos. Então quando eu preciso buscar uma referência, eu busco primeiro no assunto. Aí entra o seguinte: quem aqui consegue citar o primeiro verso de Gênesis de cor? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então disse Deus: haja luz, e houve luz, e foi tarde de manhã, primeiro dia. Entende? A partir do momento que você tem a ideia essencial, a ideia geral do que o capítulo fala, começa a ficar mais fácil você memorizar os versículos bíblicos. Seria basicamente isso. Eu não fico muito utilizando essa técnica, porque eu simplesmente leio porque gosto. E aí eu releio quando eu preciso reforçar alguma ideia. Porque sempre a primeira leitura ela é geral, é para você entender o assunto. A segunda leitura de um livro indica que você está interessado em conhecer este assunto. Seria dessa forma. Acho que seria mais ou menos por este caminho que eu seguiria. É assim que eu faço, automaticamente.
eu leio um livro. Os livros que eu leio, normalmente são livros que eu vou buscar referência depois. Então eu leio e tento entender. E basicamente é isso. Quando eu volto para buscar mais informação neles, eu já sei mais ou menos onde está. Então é basicamente isso. Mas no seu caso, que é memorizar partes do livro ou puxar a informação, primeiro entenda o que o livro está dizendo. É basicamente isso. Por que eu digo isso? Foi feito um teste com jogadores de xadrez. Jogadores de xadrez, sabe? Xadrez. Peão, torre, cavalo, bispo, torre, cavalo, bispo, rainha e rei. Basicamente é isso, né? Então você tem essas peças. Interessante é que foi pedido para eles memorizarem algumas jogadas. Olha que interessante. As jogadas que eles estavam acostumados a fazer ou acostumados a jogar, porque todo jogo de xadrez tem suas jogadas, chave. Roque, cheque do pastor, o siciliana, né? Como continuar um jogo que vai com quatro cavalos, que você começa o jogo, basicamente começa com o cara jogando cavalo aqui, o cara jogando cavalo lá, um cavalo lá. Como é que você continua esse jogo? Então, as jogadas que eles estavam habituados, eles memorizavam fácil. Tipo assim, eles tinham que memorizar aqui e repetir 10 minutos depois, eles faziam fácil. Só que quando era tipo assim, o cavalo numa posição errada, ou 2 bispos na casa preta, ou 2 bispos na casa branca, para eles ficava mais difícil de memorizar, entende? Então aquilo que a gente entende, a gente memoriza mais fácil. Quer ver? É muito mais fácil um corintiano memorizar todos os jogadores do Corinthians do que ele saber todos os jogadores do Palmeiras, mesmo sendo o mesmo jogo, futebol, ou do São Paulo. Apesar que possivelmente por serem inimigos muito próximos, ou rivais, concorrentes, ele conheça os principais jogadores, mas não toda a história ou não todos os jogadores do time atualmente. Tá entendendo? Então assim, um corintiano ele vai memorizar todos os jogadores do time dele, basicamente, se o cara for corintiano mesmo, né? Se ele falar que é Corinthians, entende? É muito interessante essa observação, tá? Então dentro dessa observação dos jogadores de xadrez, a nossa memória ela funciona da mesma forma. Então aquilo que a gente compreende, a gente memoriza com muito mais facilidade. Você tentou ensinar física para uma pessoa que gosta de história? Já tentou ensinar história para uma pessoa que gosta de física? 2 mundos diferentes. Mas já tentou ensinar história da física para um cara que gosta de física? Já tentou ensinar história da física para um cara que gosta de história? Por mais que ele não conheça as questões matemáticas, mas os personagens principais, os principais expoentes da física, o historiador pode conhecer, porque entra no âmbito histórico dele, datas, acontecimentos. Então o cara vai linkar Albert Einstein com a Segunda Guerra Mundial e biribinha atômica, por exemplo. Mas pergunte para um historiador a equação da biribinha atômica, que é EmC ao quadrado, basicamente. Ó, eu sei aqui chutando, tá? Compreende? Então aquilo que você domina, você memoriza mais fácil. Aquilo que você entende, você domina mais fácil. E a primeira leitura de um livro nunca é para memorizar ele, mas a primeira leitura de um livro é para você começar a compreender o que o livro está dizendo. Já reparou que quando você pegou, por exemplo, você que assiste meu canal, pegou o livro de Gênesis, por exemplo, pela 50ª vez, você encontrou coisas que você não memorizou ou que você não viu. Por quê? Porque nós não memorizamos tudo. Só que capítulo 12, Torre de Babel, por exemplo, ou capítulo 11. Veja que eu já estou confundindo, capítulo 11 capítulo 12, Torre de Babel. E aí? Você memoriza muito fácil. O assunto você memoriza. Os versos em si você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas se você gostar da história de Babel, por exemplo, você vai memorizar pontos ali. E toda vez que você lê, os pontos que você leu não te chamam a atenção, mas os pontos que você não leu que te chamam a atenção. Então quando você lê um livro pela 50ª vez, você vai encontrar coisas que você não lembrava, mas elas vão reforçar aquilo que você já leu, devido à sua maturidade de entendimento sobre o assunto, né? Toda vez que eu pego um livro de crítica textual para estudá-lo novamente, eu encontro coisas que eu não sabia, mas que estas reforçam o conhecimento que eu já tinha. E aí vai se solidificando cada vez mais. Seria mais ou menos este caminho. Peço perdão pelas repetições, mas a repetição é a base da aprendizagem. E seriam
Seria mais ou menos isso que eu diria pra você, tá, Lucas? Você ou qualquer um que assiste esse vídeo. E, de fato, novamente, peço perdão pela brincadeira, mas eu perco o amigo, perco o inscrito, mas não perco a piada. Ok? Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo e tamo junto.